A graça e a paz seja sobre a tua vida, as nossas vidas. Já estamos desfrutando de paz, de alegria, porque a palavra de Deus nos diz que paz, ela pode ser aumentada pelo conhecimento de Deus, né? Aleluia, queridos. Me veio uma frase em meu coração, já há alguns dias, enquanto eu fazia o meu devocional. E essa frase, enquanto eu fazia o devocional, eu escrevi. Deixei ela escrita lá no meu caderno, porque eu percebi que aquela frase não vinha de mim. Aquela frase vinha de Deus. E quem sabe aqui que a nossa mente esquece das coisas, né? E é muito bom, eu quero te incentivar, quando você receber do Senhor uma frase, uma direção, escreva. Porque há momentos que você volta naquele caderno e você entende, Deus falou comigo naquele dia. E eu estou firme naquilo que Deus falou, não é? E eu escrevi essa frase porque entendi que era o Senhor falando, e hoje eu trouxe a frase para você, amém? Falei, eu vou falar um pouco sobre isso que Deus ministrou ao meu coração nesse dia, e a frase é: o Deus da abundância em meio a situações escassas. Deixa eu repetir para ti. O Deus da abundância em meio a situações de escassez ou escassas. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, o Deus que age no meio da escassez. E eu percebo que na minha vida com Deus, eu percebo que Deus parece que gosta, quando a gente mais precisa, Ele gosta de se revelar na abundância. Por que será que Ele faz isso? Para que a gente saiba quem Ele é, para que a gente conheça o seu caráter, o seu poder. Então, em meio a muitas dificuldades, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas se existe uma área na sua vida que tem escassez, o Deus da abundância está presente aqui. Ele está com você. E como o pastor Cleone falou muito bem naquele dia que ele veio aqui, né? O Deus da abundância, Ele não pensa em escassez. Deus não pensa em problema. Deus não pensa em dificuldade. Diga, o Deus da abundância. Em meio à escassez, Ele é o meu Deus. Sabe? E no meio do tempo de escassez, nós não podemos permitir que a incredulidade entre. Nós não podemos permitir que a dúvida entre. Nós não podemos permitir, queridos, que a murmuração entre também. Porque é nesse momento em que você está vivendo um tempo de dificuldade, seja na área que for. Não falo somente de finanças. Pode ser na área de saúde, pode ser no seu casamento, pode ser um problema familiar, pode ser um problema psicológico, emocional, pode ser um desafio em tantas áreas, profissional também. Então, no meio de escassez e de dificuldades, nós podemos saber que o nosso Deus, Ele age. Ele vai agir. Se você crê, e eu creio de todo o coração, Ele vai agir. E eu estava, enquanto estava lendo e fazendo esse devocional, o Senhor me trouxe a passagem de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler com vocês a partir do verso 24. É uma passagem um pouquinho extensa, um pouquinho só. Porém, eu preciso que vocês fiquem ligados para vocês entenderem todo o contexto, entender todo o problema, a problemática que estava acontecendo lá em Israel naquela época, tá bom? Olha só, 2 Reis, capítulo 6, verso 24, diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Então, duas fontes de alimento, uma para humana e outra animal. O jumento, nessa época de fome, de escassez, de problema, o jumento passou a ser alimento do povo de Israel. Mas o jumento era um animal proibido, né? A lei proibia a alimentação com jumento, não podia comer jumento, né? Você sabe que na lei existiam vários
alimentos que não podiam ser comidos, né? O porco, por exemplo, não podia, né? Alguns animais não podiam, e o jumento estava incluído. Mas a fome era tão grande, e olha que para o povo de Israel desobedecer a Deus, nesse sentido alimentar, eles eram fiéis. Mas a fome era tão grande que eles começaram a comer os animais proibidos, começaram a comer o jumento, olha só. E o esterco de pomba era um animal, era um tipo de ração dada para os animais. Então, o gado deles, as ovelhas, começaram a comer os estercos, o cocô dos pombos. Gente, olha isso. É uma situação difícil? Diga assim, muito difícil, não é? Vamos prosseguir. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ela perguntou: qual é o problema? Ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: uma mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje. Olha isso, gente. E amanhã nós comeremos o seu. A gente olha para uma situação dessa, mas muitos países em guerra, inclusive muitas nações da antiguidade, quando estavam debaixo da opressão de guerra, a primeira coisa que acontecia, gente, e que acontece quando guerra explode em uma nação, é fome. E a pessoa com fome, ela passa a fazer atrocidades. Quem lembra de um acidente de avião que houve, no Chile, onde as pessoas morreram, mas os sobreviventes que não foram resgatados começaram a comer os seus companheiros. A gente pensa assim, meu Deus, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas aí a gente pode projetar e imaginar o tamanho da atitude humana quando a fome bate. A pessoa passa a fazer coisas que ela nem imagina. Que ela diria, eu jamais comeria nem sequer, né, um cachorro, né? Tem gente que fala assim, tem nações aí que come cachorro, come grilo, come barata, e a gente fala assim, jamais eu comeria isso. Mas debaixo de uma pressão grande, às vezes, a pessoa faz coisas que ela não imagina. Diga, pressão. Isso que, na hora da pressão, nós precisamos, queridos, ter a nossa mente renovada pela palavra e estar em Deus. Porque a pressão, muitas vezes, faz as pessoas fazer coisas ou ter atitudes erradas. E atitudes que elas jamais poderiam pensar em ter. Então, momento de pressão, querida, é momento da gente se voltar mais para a palavra de Deus. Colocar mais a palavra de Deus dentro de nós. Mas vamos aqui. Então, ela disse isso no verso 30, diz assim, quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou a própria veste. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto do corpo. Ou seja, ele estava já em um estado de angústia profunda e humilhação, isso que simbolizava o pano de saco, né? Muita angústia e humilhação. Verso 31, e ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Agora é aqui que entra. O rei de Israel começou a condenar Eliseu por causa da fome. Ele teve o profeta de Deus como aquele que era culpado pela fome que estava acontecendo em Israel. Só que Eliseu não tinha culpa, Eliseu tinha sido portador da profecia. Eliseu comunicou, rei, se você não parar com a sua idolatria, se você não parar de pecar contra o Senhor, a fome vai chegar a Israel e a culpa é sua. Quando o mal chegou, queridos, ele queria degolar a cabeça de Eliseu, como se Eliseu tivesse culpa. A fonte do problema não era Eliseu. A fonte do problema era a apostasia que o rei tinha levado Israel a viver. Queridos, nem sempre o problema chega na nossa vida porque nós estamos em pecado. O problema pode vir por conta de um ataque satânico. O problema pode chegar na nossa vida por conta de circunstâncias naturais mesmo que podem acontecer. Porém, queridos, se a nossa vida estiver envolvida com coisas
contrárias àquilo que Deus tem colocado em sua palavra, tivemos nos envolvendo com o erro e o pecado, queridos, a gente depois não vai poder colocar a culpa em Deus. Mas muitas vezes as pessoas culpam, não é culpa de A, é culpa de B, é culpa de C. Mas será que a culpa não é nossa? Não é? Aqui o rei diz, não, a culpa é de Eliseu, mas a culpa era dele. Ele que estava andando fora dos caminhos do Senhor, fora da palavra de Deus. Mas sabe que de uma coisa, nesse mesmo texto a gente percebe que mesmo em meio a dificuldades e problemas que as pessoas mesmo entraram nelas, Deus tem interesse em salvar. Deus tem interesse em mudar aquela situação. Deus está pronto para agir. Deus está pronto para mudar aquele cativeiro. Quem está entendendo? Então, quando ele disse isso, enquanto ele, aí no verso, eu estou no verso 32, olha só, ora, Eliseu estava sentado em sua casa, enquanto a fome estava acontecendo, enquanto o caos estava acontecendo em Israel, Eliseu estava lá na casa dele, reunido com as autoridades de Israel, certamente estava bolando, né, um plano para eles saírem daquela situação. A gente não sabe, a Bíblia não diz quanto tempo eles estavam nessa situação, mas Eliseu estava em casa sentado, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Aquele rei, sabe, que disse que ia degolar Eliseu, mandou um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Meu Deus do céu. A desgraça vinha do Senhor? Não, queridos. A Bíblia diz, se você for fazer um estudo mais aprofundado dos problemas que aconteciam em Israel, a Bíblia mostra, queridos, que todas as vezes que o povo se corrompia, eles davam lugar à idolatria. O povo de Israel, eles tinham uma tendência muito forte à idolatria. Então, eles passavam a adorar Baal, Astarote, etc, etc. E inúmeras vezes eles abandonavam o Deus vivo para servir a altares, a deuses que não era o Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo? E por causa disso eles abriam portas espirituais para ataques desses demônios. E a desgraça chegava, mas todas as vezes que eles pediam socorro ao Senhor, o Senhor ajudava eles. E nesse caso aqui eles estavam colocando a culpa no Senhor. Aí no capítulo 7, estamos no 6, dá um pulinho para o 7, verso 1, diz assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Meu Deus, essa foi a palavra liberada do Senhor. Num lugar onde estava se vendendo uma cabeça de jumento. Eu estava lendo um comentarista, esqueci o nome do comentarista, ele é bem respeitado. Eu estava lendo os comentários dele, e ele, no meio aos comentários desse aspecto de valor, quanto valia, né, ele colocou uma média em que uma cabeça de jumento, na fome que estava em Samaria, uma cabeça do jumento estava valendo mais ou menos $80.000, se fosse nos dias atuais. E tão caro que era uma cabeça de jumento. Para que serve uma cabeça de jumento, né? Então, por causa da guerra, os preços foram lá para cima. E é isso que acontece com guerra. Guerra chega, preço vai lá para cima. Eu tenho uma colega que lá em Aquidauana, que os pais dela, ela é de origem alemã, e os pais dela passaram pela guerra, a Segunda Guerra. E ela falando que naquela época, para comprar um repolho, eram 2 carroças de dinheiro para comprar um repolho. Você vê o que é a guerra, né? E aqui a gente vê o relato bíblico falando disso, mas em meio ao caos, à fome, a falta de esperança, a falta de emprego,
a falta de perspectiva, a falta, Deus disse, amanhã esse cativeiro muda. Gente, não tinha como mudar o cativeiro em 24 horas, não tinha. Diga assim, situação impossível. Pronto, agora entra a especialidade de Deus. As situações na sua vida, as situações na minha vida, que o relato natural é impossível mudar essa situação. Não tem como. O natural, o médico diz que não tem como. A inflação do país diz que não tem como. O reajuste salarial diz que não tem como. A empresa que você trabalha diz que não tem como. O seu currículo diz que não tem como. A sua capacidade natural diz que não tem como. Mas se Deus falou para você que tem mudança, que vai haver uma intervenção sobrenatural naquilo ali, queridos, Ele é poderoso para fazer. E ponto final. E ponto final. É isso que o Senhor quer transmitir para o nosso coração nessa noite. Tire os seus olhos da impossibilidade. Tire os seus olhos da dificuldade. Tire os seus olhos do que o natural, as pessoas, o país, os valores, o médico, seja o que for, nós não estamos desconsiderando a verdade natural, mas nós estamos considerando muito mais a verdade de Deus. Deus está num ambiente sobrenatural onde todas as coisas são possíveis. Ele tem fonte e Ele tem jeito de mudar qualquer cativeiro, qualquer situação. Essa história é uma história que é verdadeira, mas que fala muito ao meu coração, todas as vezes que o impossível quer bater na minha porta. Eu penso sobre isso e penso que a palavra que Deus diz, ela é valiosa e poderosa mais do que qualquer palavra humana. Aí sabe o que foi que o rapaz falou? No verso 2, olha só, a voz da incredulidade. Diga, voz da incredulidade. Essa voz, irmãos, eu quero te fustigar nessa noite, a você repelir da sua vida a voz da incredulidade. A você não querer, nem deixar sair pela sua boca, nem querer ouvir ninguém ao seu redor falando incredulidade. Rapaz, pensa numa pessoa que arrepia, ver gente falando incredulidade perto de mim, sou eu. Porque a incredulidade, ela vai destruir os milagres na sua vida. A incredulidade vai impedir que você avance no que Deus tem para a sua vida e que eu tenho para a minha vida. E vai impedir que a gente veja o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. E mais o oficial disse assim, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, olha aí onde ele estava se apoiando, não devia. Disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, mesmo que Deus colocasse um monte de janela no céu, e ele pegasse essa janela do céu, abrisse tudo de uma vez, isso ainda não podia acontecer. Diga, uau, como a incredulidade, ela é intimidadora, né? Disse na cara do profeta, o profeta simboliza ali a palavra de Deus, simboliza ali a voz de Deus, a autoridade de Deus estava na boca de Eliseu. Ele disse, não, mesmo que caísse do céu, um monte de janela aberta caindo, isso não aconteceria. Ou seja, ser vendido uma medida duas medidas de cevada e uma medida de trigo por um ciclo. Nem que chovesse dinheiro no céu, isso não aconteceria. A incredulidade fala isso. Nem que isso não aconteceria isso. O profeta disse para ele, no verso 2, parte B, diz assim, mas Eliseu advertiu, você verá com seus próprios olhos, mas você não comerá disso. Diga, sentença. Meu Deus. Você sabia que há pessoas que recebem sentenças negativas de que não irão participar
daquilo que Deus tem para esse tempo por causa da sua dureza de coração, da sua incredulidade e da sua teimosia. Eu sei que essa palavra aqui não dá muito amém, querido, mas eu vou te falar bem a verdade. Eu fui levantada por Deus para falar o que Deus quer que eu fale. Eu tenho um chefe criterioso, que se eu não falar o que ele quer que eu fale, eu vou ter que prestar contas por isso. Sabe, não seja das pessoas que você vai ver, mas você não vai tocar. Queridos, eu vou falar por mim, eu não quero ser aquela pessoa que vou contemplar os feitos de Deus, o milagre de Deus, mas eu não vou experimentar, porque eu não tive coragem para crer. Porque, queridos, a fé, ela é uma decisão também. Da mesma forma que amar é uma decisão, crer é uma decisão. Você simplesmente sem sentir nada, você simplesmente sem ver nada, você diz, eu creio, ponto final. Aconteça o que acontecer, dê no que dê, eu vou crer, eu vou pôr meu pé na água, eu vou ter uma atitude de fé, eu vou confiar nisso que Deus falou. Ele não é fiel, ele não diz que faz, eu vou confiar. Queridos, isso é coragem. Por isso que o Wigglesworth, ele falou que a fé, ela precisa ter alguém que se atreva a crer. Porque para crer você precisa ser atrevido mesmo com a circunstância. Porque há situações que todas as coisas diz que não. Há situações que todas as portas são fechadas. E há situações que Satanás, ele vai bafejar na sua cara dizendo, isso não vai acontecer. Mesmo que abra janela no céu, isso não vai acontecer na sua vida. Sabe que esse moço, ele é justamente uma tipificação do diabo. Em meio àquilo que Deus fala, o inimigo ele tem a audácia de se levantar e falar na tua cara, isso não vai acontecer nunca na sua vida. Pois é nesse momento em que você deve se levantar em fé e dizer, Satanás, você vai ver, mas você não vai provar, porque você é um condenado eterno. Para você não tem mais jeito. Você vai ver, Satanás. Senta aí que você vai ver. Queridos, nós precisamos ter esse tipo de ousadia. Em meio a situações difíceis, quando aquele dia mau chega, quando aquele dia tenebroso chega, quando aquele dia de vozes que se levantam, para mim, para você, tentam esmagar sua fé e dizer para você que Deus não está com você, que as coisas nunca irão funcionar, é exatamente o momento da provação da nossa fé. É exatamente o momento em que nós precisamos pegar a palavra que Deus disse para nós e deixar sair da nossa boca com ousadia, com intrepidez, com convicção de que o Deus que fala é o Deus que faz. Ele é poderoso para fazer muito mais que isso. Aleluia! Queridos, como esse texto abençoa a minha vida? Agora, a gente pode pensar e perguntar assim, tá tudo bem, Deus faz, mas como é que Ele vai fazer que minha vida está assim? Está um nó cego. Como é que Deus vai desatar esse nó? Diga assim, Deus tem as formas e as maneiras de fazer. Ele está atento, Ele sabe como fazer. As fontes dele não vai acabar. Eu gosto de pensar que Deus tem os contatos dele. E os contatos dele não falham. Eu gosto de pensar que meu Deus, Ele tem as costas largas. Amém? Eu gosto de pensar que o meu Deus, Ele é dono de todas as coisas. Eu gosto de pensar que agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém? A tua vida está na mão de Deus, querido. As nossas vidas estão na mão do Senhor. E nada vai sair do controle dEle. Não, está tudo bem. Acalma sua alma. Está tudo certo, amém? Não queira atrapalhar o processo. Deus tem os processos certos para agir em nossa vida. Agora, Ele nos dá a oportunidade de ver um pouquinho como é que Ele age. Vamos ver como é que Ele resolveu esse negócio? Eita, será que foi difícil? Não é nada. Olha só. Olha como Deus trabalha. Não sei se você está conseguindo absorver as verdades desse texto, mas deixa esse texto te abençoar.
Olha como é que ele fez. Verso 3 do capítulo 7. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que nós não ficar aqui esperando a morte? Ou seja, todo mundo da cidade estava morrendo, todo mundo ia morrer. Eles eram leprosos, não podiam nem sequer entrar na cidade, iam morrer leprosos ou iam morrer de fome. Então eles pensaram inteligentemente. Eles disseram: o que a gente vai ficar fazendo aqui na porta? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Oxi, que coisa mais inteligente. Diga assim, estratégia. Irmão, em meio às dificuldades, o Senhor lhe dá estratégia. Esteja sensível ao seu espírito, estratégias divinas. Eu gosto disso. Rapaz, que leprosos sabidos, inspirados por Deus. Ao anoitecer, verso 5, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército. Tem gente que está entendendo. Olha a facilidade. Deus colocou só um sonzinho lá no céu. Aumenta o som aí, arcanjo. O arcanjo aumentou o som. Aí barulho de cavalo. Bum, 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 bum. Aí os arameus foram embora. Só isso. Olha como Deus resolve teu problema. E você se descabelando e você sem dormir. E Deus está dizendo, está tudo bem. Eu sou Deus ainda. Eu gosto do Salmo 46 que diz: se aquietem e saibam que eu sou Deus. Oh, aleluia! Ele é Deus, irmãos. Ele não é de gesso, ele não é de madeira, ele é Deus vivo. É assim a facilidade dele. Aquilo que é um problemão para a gente, para ele é uma coisinha ali, um cisco. Gente do céu. Então, os arameus ouviram um grande exército, com cavalos, com carros de guerra, e disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para nos atacarem. A imaginação deles foram contra eles. Verso 7. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, os cavalos, os jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prata, pegaram ouro, pegaram roupa, saíram para esconder tudo, depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram, se esconderam e depois saíram. Meu Deus. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não poderemos ficar calados. Se esperarmos até o anoitecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento dos arameus e não vimos e ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. Os sentinelas da porta clamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Olha a incredulidade. Aí levanta-se o rei e diz: como ele sabe que nós estamos com fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles não sairão. Eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: ainda bem que existe conselheiro, né? Sábio, disse assim: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo que todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 cavalos de guerra, com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu.
ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas, armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto como uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado, aquele, gente, que bafejou na cara de Eliseu, dizendo que não ia acontecer nem que as janelas do céu se derramassem. Ele foi encarregado da porta, mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme a palavra do homem de Deus, predito quando o rei foi à sua casa. Verso 18, aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta da Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E assim aconteceu. Amém? Que palavra maravilhosa, que texto edificante para a nossa fé. Amém, queridos? Quando eu comecei essa ministração hoje à noite, eu falei para você: não importa. Eu não sei como está a situação na sua vida, não sei como é que está. Pode ser que nem seja uma questão financeira, pode ser que sejam outras questões que estão na sua vida atormentando você. O inimigo está levantando intimidações contra a sua vida, intimidações contra a sua fé. E pode ser que você esteja nessa mesma situação e pensando: não tem jeito, não tem saída, essa situação tem se perdurado por muito tempo e não tem jeito. Eu quero lhe dizer, queridos, nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para dizer a você: você precisa tomar uma atitude hoje de ousadia e de confiança diante dessa situação. De fé verdadeiramente. Amém? Sabe, não importa a maneira que isso está, não importa a dificuldade que isso está, não importa o que o inimigo já tenha feito, uma coisa é certa: se você crer em Deus e crer na sua palavra, você vai ver romper na sua vida essa situação. Quem crê nisso? Queridos, a fé, ela tem uma voz. Amém? Você pode ficar de pé um pouco. Nós vamos fazer algumas confissões de fé. Não estou terminando a palavra não, mas eu percebo que nós precisamos fazer alguma confissão de fé aqui. Amém? Você crê comigo? Amém. Aleluia. Diga comigo assim: Pai, eu abro a minha boca e eu declaro que Jesus habita em mim. E o maior que está em mim é maior do que está no mundo. Que nenhuma arma forjada contra a minha vida, contra a minha família, irá prosperar. Eu tenho autoridade de usar o nome de Jesus. E por isso, em nome de Jesus, eu declaro que Satanás está debaixo dos meus pés. Eu ordeno que ele se afaste da minha vida, da minha família, das minhas finanças, da minha mente. Eu levanto o escudo da fé e eu anulo todos os dardos inflamados do maligno, toda frieza, toda tristeza, todo pecado, todo vício, toda raiva, todo ódio. Eu anulo e declaro o perdão de Deus fluindo através da minha vida. Eu confesso que sou redimido da maldição, da pobreza. Eu sou próspero. Eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. E eu sei que prosperidade e abundância vai acontecer. Eu sou redimido da doença. Eu andarei em saúde divina. Eu sou curado do alto da minha cabeça, as plantas dos meus pés. A minha mente é sã. A minha emoção é sã. Eu sou controlado pelo Espírito.
A minha alma é sarada pelo Espírito. Eu sou redimido da morte espiritual. Eu tenho vida eterna. Eu tenho imortalidade. O meu futuro é certo. Ele é glorioso em Deus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. E por isso, eu tomo posse de tudo que Jesus fez na cruz por mim. Ele pagou um alto preço. E por isso, tudo que Ele me deu é meu. Amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Essas são as realidades de quem nós somos, queridos. O Senhor nos coloca como cabeça e não como cauda. É necessário que nós tenhamos a palavra de Deus na nossa boca, porque a palavra de Deus é a arma que anula os dados inflamados do maligno. Eu tenho certeza que se você fez essas declarações com fé, você já não está se sentindo do mesmo jeito. Você já está diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais poderosa, querido, do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. A palavra de Deus, ela também corta dos 2 lados. Ela anula a obra do inimigo. E eu quero te incentivar a ser ousado nas declarações de fé. Eu quero te incentivar a ser ousado naquilo que Deus falou com você. Eu quero te incentivar a você não abrir mão daquilo que Deus diz na palavra dele a seu respeito. Eu quero te dizer, queridos, que vai romper a dificuldade, sim. Eu quero te dizer, queridos, que diante da palavra, o caminho vai ter que ser aberto. E eu lembro quando Deus falou com Moisés, né? Moisés falou com o Senhor, ele tinha que levar o povo para o outro lado do mar, e ele falou com o Senhor o que fazer, olhou para Deus, perguntando o que fazer, e Deus disse para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. É interessante, Deus faz algumas declarações em sua palavra para o povo, que às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, será que Deus não está vendo o que é que eu estou passando? E talvez você entrou aqui e dizendo, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus está dizendo para você como resposta agora, por que você está perguntando a mim? Por que você está clamando a mim? Fale, marche, estenda a vara para o mar, e a vara simboliza a palavra. Fale com o mar e coloque o pé nesse mar e se posicione, querido. Porque um crente posicionado, Satanás não pode fazer nada com ele. Você pode estar pensando, e se eu creio e não acontecer nada? Isso que é o problema. Você tem que analisar a raiz da incredulidade, ela tem esse sentimento. E se eu crer? E se eu colocar o pé na água? E se eu fizer o que Deus está mandando eu fazer? E se eu me lançar e não acontecer nada? Essa é a voz da incredulidade. Essa é a voz que te paralisa. Mas a voz da fé, ela diz, vai para cima. Não olha para o natural. Queridos, o momento da circunstância não é momento de você parar. A notícia ruim chegou, a circunstância se levantou. Não é momento de você retroceder. Isso faz com que eu me lembre do que aconteceu com Isaac. Isaac viu Abraão prosperar, Isaac viu Abraão viver uma vida de fé, ele era filho de Abraão, ele tinha e vivia nas pegadas do seu pai. Mas a Bíblia diz que as mesmas circunstâncias que aconteceram com Abraão, a gente vê na Bíblia que aconteceram com Isaac. Ou seja, Abraão quando estava andando pela terra, vagando pela terra, debaixo da direção de Deus, a Bíblia diz que chegou fome lá. O que foi que Abraão fez? Desceu para o Egito, querido. Egito não era o lugar que Deus mandou ele ir. Pode ser que a circunstância bateu na porta e a circunstância está dizendo para você, desce para o Egito. Mas o Egito não é o seu lugar. Eu vou dizer pelo Espírito de novo, o Egito não é o seu lugar. Você vai lá sofrer e levar pancada. Ser envergonhado. Amém, meus irmãos? Mas Abraão desceu para o Egito só para ter problema lá. Quase perdi a mulher. O faraó botou o olho na mulher dele. E disse, vou ficar com essa mulher para mim. Né? Os perigos de ir para o Egito, querido. Não é? Deus foi misericordioso com Abraão. Mas Isaac estava vivendo, depois que seu pai se foi, ele estava vivendo. E de repente a fome chega do mesmo jeito. Circunstância chega para todo mundo. Aí o que Isaac faz? Vou para o Egito.
Deus falou para ele, você não vai descer para o Egito. Você vai ficar na terra e você vai plantar. Mas a Bíblia é bem enfática, que a terra estava seca. O chão estava rachado, certamente. Não nascia nada. Há muito tempo não nascia nada. Mas quando Deus diz faz, vai nascer. Vai nascer no buraco seco, vai nascer. Eu não quero nem saber como é que vai ser. Mas vai sair do buraco seco, vai sair, querido. Porque nada pode resistir à voz de Deus. Como diz o salmista, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor, que Ele faz parir as crias do campo. A voz dele é como voz do trovão. A voz do Senhor tem autoridade. Quando Ele fala, Satanás tem que sair da frente. Mas eu não sei se vai dar. Vai dar certo. Agora, o problema é que você talvez esteja pensando que é através da fonte que você está imaginando. Mas Deus pode fazer de uma fonte que você não imagina. Quero lhe dizer que, maioria das vezes, Deus age nas impossibilidades de onde você menos espera. Querido, deixa eu contar um testemunho rápido. Eu estava conversando ontem com Márcia, a gente na panfletagem dizendo, Márcia, na nossa vida hoje, depois de ver tanto Deus agir, que na nossa vida hoje, algumas áreas nós estamos nos fortalecendo, mas tem áreas que a circunstância chega para nós, não, porque a gente já viu tanto Deus fazer, que para nós, a gente nem esquenta a cabeça. Gente, no período da pandemia, foi uma emoção, porque Deus fazia coisa que eu falei assim, gente, porque vocês conhecem, o nosso trabalho é com o povo de Deus. A igreja fechou e o Rema fechou tudo. Mas Deus fechou, pronto, ponto final. O trono de Deus está fechado hoje, não está, aleluia! E queridos, foi uma época maravilhosa, tudo, né, sobrando. Mas deixa eu lhe dizer, teve uma irmã que mandou uma oferta para mim, do nada, eu não tinha servido em nada, não tinha nem ligado para ela, nem tinha nada. E ela mandou uma oferta para mim. Eu vi a oferta lá, eu falei, glória a Deus, amém. Aí eu perguntei para ela. Aí depois de um tempo eu perguntei para ela, tu mandou aquela oferta para mim por quê? Ela disse, porque a minha mãe mandou. Aí eu falei assim, foi mesmo que houve, assim, né? Como foi que ela teve essa direção? Ela disse, mulher, na época da pandemia, minha mãe jogou na loto. Gente, vai vendo como Deus faz. Minha mãe jogou na loto, recebeu um dinheiro bom e mandou dar uma oferta para você. Quem diria que ia vir assim, né? Uma pessoa que não é da nossa igreja, não é da minha família, mas Deus faz. De onde você não imagina. E foi isso que Ele fez com Isaac. Loucura. Você vai ficar na terra e você vai plantar nessa terra seca. Isaac obedeceu. E a Bíblia diz que aquele rapaz, ele colheu 100 por 1 em um ano. Na terra seca. Vocês estão entendendo? Como Deus gosta de situações impossíveis. Como Deus gosta de desafios. E quando nós tomamos uma atitude de fé, nós estamos nos colocando em uma posição, dizendo assim, Senhor, Tu falasse, pois eu estou aqui fazendo a minha parte, e agora é a Tua. Agora não fique pensando, vai ser dessa fonte, vai ser desse jeito, vai ser... Não, vai ser do jeito que você menos espera. Só tenha suas expectativas em Deus. E eu lhe digo, eleve muito suas expectativas. E quando você está andando em fé, eleve a sua expectativa. Eu vim aqui para dizer para o povo de Deus, eleve a sua expectativa. Porque nosso Deus é grande. Querido, se numa situação dessa, guerra, fome, não tinha de onde tirar, não tinha jeito. Deus, com o ruído que vem do céu, Deus fez prosperidade em abundância. Abundância. Ele é um Deus de abundância. E eu te falo, seja a área que for, não aceita o pouco, o mínimo não. É o Deus de abundância. Nós queremos ver o Deus de extravagância. Ele é extravagante, como o seu amor é extravagante.
A sua fidelidade é extravagante. Deus é extravagante. E eu ministro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida a abundância do Senhor. Chega de escassez, querido. Chega de ficar procurando portas aqui para lá. Não, a porta é Deus, é a porta. Ele é a porta. Aleluia. Não vou para aquela porta porque ali tem prosperidade. Não vou para aquela porta porque ali não, você vai esperar em Deus. Você vai olhar para Deus. E se Deus mandar você plantar onde não nasce, você vai plantar e vai nascer. Aleluia. Meu Deus. Deus não pensa em problema. Não gaste seu tempo pensando no problema. Queridos, aprenda a viver pela fé. Deus quer dizer para você nessa noite, para o seu povo mais uma vez, aprenda a viver pela fé. Pare de andar na sua própria força, na força da sua imaginação. Não se estribe no seu próprio entendimento. Se estribar é se apoiar. A gente se apoia muito no entendimento da gente. Ah, mais um é isso. Não, mas isso vai ser assim se eu fizer assim. Artimanhas, articulações humanas. Não, mas se eu fizer daquela forma vai dar assim. Para com isso, olha para o Senhor. É de lá que vem o seu socorro. Vai vir de uma forma graciosa, vai vir de uma forma maravilhosa, vai chegar de uma forma poderosa, vai chegar e você vai ficar assim meio assombrado, você vai ficar meio assim anestesiado e você vai dizer, só podia ser Deus. Aleluia. Só pode ser Deus, querido. Na minha vida, na tua vida, só pode ser Deus. Se não for Deus, vai ser quem? Por nós. Eu te digo uma coisa, o Senhor te sustentou até aqui, Ele é poderoso para te levar além, querido. Desde que você saiu da madre, sem roupa, Deus te sustenta. Deus te dá saúde. Quantas vezes Deus tem intervido na tua vida fazendo maravilhas, sabe, não vai ser diferente, vai aumentar isso, não vai diminuir. O Senhor te diz, para de viver dos milagres do passado. Para de viver, Deus fez isso no passado. Não, Deus vai agir hoje. Ele faz hoje. Ele te mantém de pé. Ele te mantém de pé. É muito bom contar testemunho. É muito bom ouvir testemunho. Mas você vai passar a contar. Quem quer contar testemunho? Eu sei que tem gente aqui com muito testemunho para contar. É tempo de contar os feitos do Senhor. Você pode estar pensando aí, Fabiana, sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo intervenção nenhuma de Deus na minha vida. Pois é tempo disso ser rompido hoje. Porque quem vive do maná passado, come maná podre. Não é? Aleluia. Eu sei que o Senhor tem coisa para fazer hoje à noite aqui, queridos. Mas eu estou buscando no Senhor a direção, como isso vai ser feito. Eu sei que o Senhor tem coisas para fazer mais hoje à noite, mas está dependendo da sua fé, da sua ousadia, do seu querer. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que há uma unção liberada nessa noite. Eu sei que há uma porção para hoje. Nós não queremos sair dessa porta aqui sem receber essa porção para hoje. Eu não quero fazer nada de mim mesmo, Pai. Mas eu posso esperar o teu comando para essa noite. Aquilo que o Senhor tem para fazer. Tempos de rompimento, Senhor. Tempos de rompimento. Pessoas que precisam de intervenções aqui, Senhor. E a tua palavra foi dita, não foi a minha palavra, foi a tua palavra. E os corações que creram nisso, Pai, eu declaro em nome de Jesus. Queridos, você que tem situações, causas difíceis, e você recebeu essa palavra e você sabe que essa palavra é para você hoje, eu quero orar com você. Eu creio em intervenções milagrosas hoje. Depois que você receber a oração aqui, orarmos junto com você, você não vai deixar a incredulidade, a voz da incredulidade, falar. Só espere o que Deus vai fazer. Pai Santo, aleluia, eu creio no poder avassalador do Teu Espírito. Eu creio.
Obrigado por essa rica oportunidade de ver o teu agir nessa noite na vida do teu povo. Adoramos ao Cordeiro, adoramos a tua presença, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai. Pai Santo, Pai amado, eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa hoje aqui, cada um deles tem uma causa, tem uma situação que eles colocam diante do seu altar, porque eles são seus filhos. E eles estão olhando para o Senhor, os olhos deles estão postos em Ti nessa noite, Pai. Não é na minha força, mas é a Tua força. Tu me enviaste aqui para falar a Tua palavra e o Teu povo creu. Sim, ó Deus, e de Ti emana a unção e o rompimento que é preciso nessa noite. Muito obrigado, Senhor.